Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, a BBM. Nós hoje estamos aqui para conversarmos sobre o Livro dos Espíritos no Prolegômenos. Então, nós vamos dar uma explicação, o que significa prolegômenos, em primeiro lugar. É uma introdução geral de uma obra, é um prefácio longo. Então, no prolegômenos, que vem logo após a introdução que Kardec nos colocou sobre a explicação da doutrina espírita, aqui Kardec vem nos dizendo quais foram as orientações que ele recebeu dos espíritos para que ele pudesse codificar o Livro dos Espíritos. Então, para que nós possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, nós vamos ler a página do livro Fonte Viva, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a página é a 233, o texto é o 90 e o título Varonilmente, que nos diz assim: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai na luta comum, permanecei firmes na fé ante a tempestade. Portai-vos varonilmente em todos os lances difíceis. Sede fortes na dor para guardar-lhe a lição de luz. Reveste-se o conselho de Paulo aos Coríntios, ainda hoje, de surpreendente oportunidade. Para conquistarmos os valores substanciais da redenção, é imprescindível conservar a fortaleza de ânimo de quem confia no Senhor e em si mesmo. Não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrependermos-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar tempo ao serviço de retificação. Certo, o mal deliberado é um crime, todavia o erro impensado é ensinamento valioso sempre que o homem se inclina aos desígnios do Senhor. Sem resistência moral ao turbilhão de conflitos purificadores, o coração mais nobre se despedaça. Não nos cabe, portanto, repousar no serviço de elevação. É natural que venhamos a tropeçar muitas vezes. É compreensível que nos firamos frequentemente nos espinhos da senda. Lastimável, contudo, será a nossa situação toda vez que exigirmos rede macia de consolações indébitas, interrompendo a marcha para o alto. O cristão não é aprendiz de repouso falso, discípulos de um mestre que serviu sem acepção de pessoas até a cruz. Compete-lhe trabalhar na sementeira e na seara do infinito bem, vigiando, ajudando e agindo varonilmente. Então, meus irmãos, com esta página, que eu acho que tem um pouco a ver com o que nós vamos ler ali nas instruções dos Espíritos a Allan Kardec, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade superior, aos mentores desta casa, para que nos oriente, nos guie, nos intua, para que nós tenhamos a palavra fácil, para que nós possamos tocar o nosso coração, para tocar o coração de tantos quanto nos ouvirem, encarnados e desencarnados. E nós vamos dizer assim: meu Deus, nós vos agradecemos pela oportunidade de mais um despertar no corpo físico. Que nós possamos, Senhor, aproveitar todas as oportunidades, como nos fala a página, de
que nós temos diariamente de sermos melhores a cada dia, que possamos refletir sempre nos nossos equívocos para que nós possamos acertar nas próximas vezes. Permita, Senhor, que nosso Senhor Jesus Cristo possa iluminar o nosso caminho em direção ao mais alto. Que sejamos nós os teus instrumentos de amor para com todos aqueles que se encontram em dificuldades, Senhor, não só materiais, mas principalmente as espirituais. Olhai por todos os nossos irmãos que se encontram acamados nos hospitais, nas casas de saúde, nas clínicas, nas maternidades, aos irmãos que se encontram nos orfanatos, nos asilos, nas cadeias, nas penitenciárias, aos irmãos que se encontram nas ruas, nas sarjetas, Senhor, que corações abnegados possam levar até eles não só o bem material, mas principalmente o bem espiritual, que é uma palavra de conforto, de esperança e de fé. E assim, Senhor, pedimos também a Maria Santíssima para que com o seu imenso amor possa tocar os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles tenham a mesma oportunidade que nós estamos buscando, Senhor, de sermos pessoas melhores a cada dia, para que nós possamos ter a oportunidade de habitarmos novamente este planeta quando ele já estiver na regeneração. E assim, Senhor, agradecidos estamos por essa oportunidade, pedimos para que permaneça conosco, Senhor Jesus, em todos os momentos da nossa vida, hoje, agora e sempre, que assim possa ser. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos pegar aqui o Prolegômenos, como eu já falei, que é a explicação de Kardec de como ele foi orientado para que ele pudesse fazer a codificação de todas as obras as quais ele nos deixou, começando pelo Livro dos Espíritos, que o Livro dos Espíritos ele foi lançado em 18 de abril de 1857. Então, aqui nós temos a filosofia da doutrina. E ele começa assim, nos explicando que fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte. Quer dizer, em toda parte a gente vê o fenômeno, né, dos espíritos, daqueles que já não estão mais no corpo físico, né, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos são provados que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Então, a gente sabe que a ciência comum, ela estuda, né, várias partes do cotidiano. E, no caso, né, aqui, nós vemos a ação desses espíritos, que é uma coisa que a ciência, muitas das vezes, ainda não conseguiu entender. Mas é fácil, porque, como fala Kardec aqui, né, que há sempre, né, uma ação inteligente na comunicação dos espíritos. Mas essas pesquisas estão indo assim bastante avançadas e muita coisa já foi descoberta sobre o plano espiritual. Então, dando continuidade, interrogada acerca da sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Então, Kardec está nos dizendo, né, que a doutrina dos espíritos, né, foi trazida pelos próprios espíritos, já fora do corpo físico.
As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígio entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Então a gente sabe que antes de Kardec pesquisar, né, já havia as manifestações espíritas, né, naqueles meios lá da sociedade francesa, e em todas as partes do mundo já havia essas manifestações, só que ainda não havia sido estudada profundamente, como Kardec fez, né? Então, continuando, os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, pela ordem de Deus, esses espíritos vieram nos esclarecer e Kardec fez o roteiro, né, para que nós pudéssemos ter esse entendimento e pudéssemos ter as leis que Jesus Cristo veio trazer há mais de 2000 anos, codificada para o serviço de roteiro para a nossa evolução espiritual. Aí, dando continuidade, este livro é um repositório de seus ensinos, ou seja, aqui estão todos os ensinos que os espíritos trouxeram a Kardec. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta de preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Ou seja, eles trouxeram a Kardec, Kardec transcreveu e eles examinaram para ver se estava tudo de acordo com aquilo que eles estavam expressando. E dando continuidade. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Ou seja, então o método, né, a distribuição metódica das matérias foi feita por Kardec, mas sempre sob a supervisão dos espíritos. Em o número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria, quer dizer, são espíritos superiores. E muitos deles também não têm um nome assim do nosso conhecimento, mas foram muitos os espíritos que concorreram para que essa obra pudesse ser feita, orientando a Kardec. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde, como eu falei anteriormente. Muitos não têm um nome escrito na história, mas são espíritos também de luz que participaram para que essa obra pudesse ser constituída, né? Cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Eis em que termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever esse livro. Então, Kardec foi pegando de médiuns de várias partes do país aquelas questões, aqueles questionamentos que eram feitos, e ele no caso, né, ele fazia a comparação das respostas para ver se elas estavam de acordo, né, se elas tinham ligação
umas com as outras, me foge a palavra no momento, só me veio essa. Então, para que ele pudesse colocar aqui no livro dos Espíritos. Então, ele continua a falar. Ocupa-te, né? Eis que em termos nos deram por escrito e por muitos médios a missão de escrever esse livro. Então, os Espíritos falaram que a missão de Kardec seria fazer a codificação da doutrina trazida por eles, dos Espíritos. Aí eles dizem a Kardec: ocupa-te cheio de zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Ou seja, Kardec trouxe o alicerce para que nós pudéssemos daí nos elevarmos através dos ensinos trazidos pelos Espíritos para o nosso conhecimento e para o nosso raciocínio, para que nós possamos caminhar sempre em direção ao mais alto. Mas antes de o divulgardes, revelo-emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Ou seja, eles davam as instruções, Kardec as colocava e eles a revisavam para ver se estava de acordo com aquilo que eles queriam que nós soubéssemos, né? Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Então, um espírito já havia revelado a Kardec que essa seria só uma parte da missão que ele tinha, né, para com esses espíritos. Ou seja, com Jesus, porque estão todos sob a ordem de Deus e de Jesus. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até a nossa ordem, ou seja, só quando nós tivéssemos já um pouco mais de maturidade espiritual que Kardec poderia nos revelar aquilo que os Espíritos haviam já revelado a ele anteriormente. Quando chegar o momento de os publicardes, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Ou seja, ele já havia tomado conhecimento, mas ele só poderia publicar, né, aqueles ensinamentos por ordem desses espíritos, para que, no caso, não houvesse antecipação daquilo que nós estávamos preparados para receber. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, que é a cepa que tem aqui embaixo da palavra prolegômenos. Então, é uma cepa, né, um galho de videira, e ele vem explicando. Porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, ou seja, é aquele galho. O espírito é o licor, ou seja, é aquela seiva, né, da uva. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago, né? Quando a gente pega a uva, que a gente põe na boca, sai aquele líquido, que é o licor, e o bago é aquela massinha onde tem o carocinho dentro, né? O homem quintencia o espírito pelo trabalho. E tu, dando continuidade, sabe que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimento.
Ou seja, nós recebemos esse corpo físico para que nós possamos trabalhar em prol da nossa evolução espiritual, né? Para que nós possamos obter esses conhecimentos que os espíritos aqui nos falam. Não te deixes desanimar pela crítica. Kardec recebeu muita crítica, né? Se fôssemos um de nós, talvez teríamos desistido no meio do caminho. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos, por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. E a gente sabe que isso acontece mesmo, né? Até os dias de hoje, se poderia acontecer com Kardec, imagina conosco, né? Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará em todos os lados. E a gente sabe que isso é fácil da gente entender, né? Porque gradativamente a gente está evoluindo. Pode ser que alguns ainda estejam adormecidos, mas a maioria de nós já adquirimos um entendimento mais claro de que é necessário que nós façamos a caridade para o nosso próximo, que através da caridade nós estamos caminhando em direção ao mais alto. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. E a gente viu que Kardec passou muito por isso. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno e prenderão o mundo inteiro. E é isso que a gente está buscando, né? Quando a gente se dedica ao nosso próximo, quando a gente consegue colocar para alguém a necessidade que nós temos de olhar o nosso próximo como nós queremos ser olhado, fazer pelo outro aquilo que nós queremos que nos seja feito, nós estamos formando um feixe de varas, né, para que nós possamos habitar um mundo melhor. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se é bem compreendida, será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança. Com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Então, que nós sejamos essas pequenas luzinhas que vamos iluminar a outros irmãos tão necessitados quanto nós, né, que já buscamos o conhecimento da doutrina, os esclarecimentos, o roteiro, que eu costumo dizer que o livro o Evangelho segundo o Espiritismo é o nosso roteiro de felicidade. Se nós seguirmos tudo aquilo que está escrito lá, né,
nós vamos conseguir ser felizes e fazer quem está ao nosso lado feliz também. Então, assinam o Livro dos Espíritos São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin e Swedenborg, e etc, etc. Ou seja, são muito mais outros espíritos, como Kardec nos fala ali no corpo do texto, de que são espíritos que não têm o nome na história, mas são espíritos já elevados. E aqui nós acabamos de ver a tradução de Guilom Ribeiro. E na tradução do Gentili, do Salvador Gentili, nós vemos uma nota aqui que diz assim: os princípios contidos nesse livro sejam as respostas dadas pelos espíritos às perguntas diretas que lhes foram propostas em diversas épocas e por intermédio de um grande número de médiuns, sejam as instruções dadas espontaneamente a nós ou a outras pessoas sobre as matérias que ele encerra. O todo foi coordenado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico e não foi entregue à publicidade senão depois de ter sido cuidadosamente revisto em várias vezes e corrigido pelos próprios espíritos. Esta segunda edição também foi de sua parte o objeto de um novo e minucioso exame. O que está itálico em seguida às perguntas é a resposta textual dada pelos espíritos. O que está assinalado por um corpo de letra menor ou designado de modo especial para esse efeito compreende as notas ou desenvolvimento acrescentado pelo autor e que igualmente sofreram o controle dos espíritos. Então, meus irmãos, nós estamos chegando no final do nosso estudo. Nós queremos agradecer por essa oportunidade de trabalho. Eu espero que eu tenha explicado um pouquinho a respeito do prolegômenos, que nos fala, nos está orientando em relação às perguntas codificadas por Kardec no Livro dos Espíritos. Então, que nós possamos refletir. Quem tem o Livro dos Espíritos, leiam e vejam se entenderam da mesma forma que eu entendi, para que cada vez mais nós possamos nos aprofundar naquilo que nos foi legado pelos Espíritos, amando de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo e codificado por Allan Kardec. E assim, nesse momento, Senhor, nós estamos agradecendo por essa oportunidade de trabalho, que nós possamos, Senhor, ser sempre os instrumentos do Teu amor e da Tua vontade, para conosco, principalmente, para com todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. E pedimos sempre, Senhor, para que permaneça conosco em todos os momentos da nossa vida, hoje, agora e sempre. Que Deus possa abençoar a toda a humanidade e que Jesus possa iluminar o caminho de cada um de nós, para que nós consigamos seguir a trilha das suas pegadas e assim acertar mais do que errar. E que Maria Santíssima possa cobrir a toda a multidão com seu manto de amor. Muito obrigada, Senhor. Boa noite a todos e que todos possam permanecer junto aos seus guias espirituais, sendo orientados e guiados, que assim possa ser. Graças a Deus.